De volta aqui com 360, Débora. A gente falou que vai ter entrevista importante, então vou exibir aqui as imagens do nosso entrevistado. A gente recebe aqui na CNN em São Paulo o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Débora Bergamasco agora no telão aqui para a gente começar essa entrevista. Governador, bem-vindo, muito obrigado. Sempre um prazer recebê-lo aqui na CNN. Queria começar da Operação Ordem que está em curso no estado do Rio de Janeiro, uma operação bastante importante. Queria que o senhor trouxesse para a gente, atualizasse os impactos que essa operação teve, o que já foi obtido de bons resultados e, principalmente, o fato do quanto ela consegue seguir aquela decisão do Supremo Tribunal Federal, aquela ADPF, que deu uma série de diretrizes ali para as operações policiais no Rio de Janeiro. Mais uma vez, boa tarde, bem-vindo. Obrigado, boa tarde, Yuri, boa tarde, Débora, boa tarde a todos. Yuri, essa é uma operação muito importante, até porque a gente se preparou muito para ela. É uma área importante ali, sobretudo de Jacarepaguá, que pertence à Zona Oeste do Rio de Janeiro, e é uma área muito sensível, porque durante muitos anos foi o berço das milícias, e com enfraquecimento, até pelo trabalho que o governo do estado fez, nós fizemos uma força-tarefa que prendeu mais de 1.500 milicianos, e esse processo de enfraquecimento acabou acontecendo um processo de disputa territorial ali, outras facções, sobretudo o Comando Vermelho, tentando tomar aquela região, o que fez aumentar a mancha criminal, fez realmente a gente ter muitos problemas, o que reflete muito ali na Barra da Tijuca, no Recreio, no Itaiangá, e é uma área muito sensível, porque acaba sendo também a população, né? Densada. Você tem a Cidade de Deus, tem aquela região, e depois você tem a questão da Tijuca, que é exatamente a passagem ali. Então, nós tínhamos que impedir que essa guerra continuasse, que essa situação toda continuasse, e a Ordem vem exatamente com uma ação integrada do governo do Estado, Polícia Militar, Polícia Civil, Administração Penitenciária, Prefeitura do Rio, com muito trabalho de inteligência somado. Não é simplesmente o policiamento ostensivo, mas também a questão, o programa Segurança Presente participou, a questão da polícia ambiental. Tivemos derrubada de prédios, fechamento de empresas que estavam furtando água, energia, despejando esgoto irregular, empresas ligadas a tráfico e à milícia que foram fechadas nessa ação integrada. Mais de 160 presos hoje, muita arma apreendida, muita droga apreendida, munição apreendida, mostrando que o Estado realmente está no caminho certo. A questão da ADPF foi uma preocupação nossa, exatamente por isso. A ação começa no primeiro dia de férias escolares, para que a gente não tivesse um impacto na garotada. Poderia ter confronto no primeiro dia, e nós esperamos especialmente ter na segunda-feira, onde começaria as férias escolares, fazer o começo da ação, exatamente para que não tivesse problema. Eu falei pelo menos 3 ou 4 vezes com o ministro Fachin, dando os resultados para ele, explicando, mostrando que lá no Rio, Yuri, a gente não tem problema nenhum em prestar contas, em dizer o que está acontecendo. A gente está realmente fazendo um trabalho para melhorar a segurança pública, na questão da infraestrutura da segurança pública. Hoje, o estado do Rio de Janeiro tem o centro de comando e controle mais moderno do Brasil. Éramos o 2º pior salário do Brasil, somos o 3º melhor salário do Brasil hoje. Armamento de primeira linha, temos um prédio inteiro no âmbito da Polícia Civil para investigação e inteligência, centro de comando móvel, drones de altíssima capacidade, 2 helicópteros que filmam a pelo menos 10 quilômetros de distância. Então, a infraestrutura da polícia, além das câmeras corporais, agora câmeras embarcadas nas viaturas, viaturas semi-blindadas. Então, nós entendemos que a melhora da infraestrutura vai proporcionar com que a gente faça um trabalho real desse trabalho da segurança pública, dar o verdadeiro retorno. Governador, Débora Bergamasco, falando Olá, aqui Débora. de Brasília. Um grande prazer ter a oportunidade de ouvi-lo, especialmente nos nossos estúdios.
Governador, eu gostaria de falar, estou aqui em Brasília, né? Então já vou aproveitar e perguntar para o senhor sobre a questão da PEC da segurança pública, porque agora o texto ele está pronto, eu apurei que ele está pronto e que ele está na Casa Civil para que os governadores em algum momento sejam chamados para debater este texto e porque a gente sabe, né? O senhor deu um exemplo de uma tentativa do governo do Rio de Janeiro, né? Do seu governo, enfim, de tentar, de alguma maneira, aplacar essa situação terrível que se vive, não só no seu estado, mas em tantos outros. E neste contexto, na sua avaliação, primeiro queria saber se o senhor já foi, o quanto foi consultado sobre a PEC da segurança pública e também saber a sua opinião neste momento, visto especialmente durante essa operação, de como seria eventualmente caso essa PEC, né, essa mudança constitucional já estivesse vigente. Obrigada. Vamos lá, Débora. Em primeiro lugar, eu não fui chamado ainda. Provavelmente as equipes técnicas devem estar se falando, mas não chegou ainda para o governador para se manifestar. O que eu acredito? Um problema da segurança pública são as armas hoje. As armas que já está claro que não era CAC o problema. O problema é tráfico de armas. Essas armas entram livremente. Há um pacto, inclusive, da ONU, que países produtores de armas têm que fazer um monitoramento dessas armas. E é sabido por todos que essas armas, quando chegam em alguns países da América do Sul, perdem esse monitoramento, sobretudo o Paraguai. Por isso, essa crítica sistemática que eu tenho feito, muito mais no sentido de cobrança, que o Itamaraty tenha uma postura firme com esses países que estão fazendo com que essas armas entrem livremente no Brasil. Nós sabemos que existem dois grandes corredores, um via Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, e o outro por cima saindo da Colômbia. E o Brasil não endurece a fronteira. Aí fica entrando arma à vontade aqui e a culpa é do Estado. É a mesma coisa do combate às milícias. O business da milícia, os business são, sobretudo, transporte alternativo e ocupação irregular do solo, que são responsabilidade das prefeituras. Não adianta os outros entes ficarem lavando as mãos e botando a culpa toda no Estado. O Estado está fazendo o seu trabalho. E eu, sinceramente, acho que um trabalho sério de bloqueio de fronteira, um trabalho sério de lavagem de dinheiro... Gente, não existe mais bolsa de dinheiro. Isso está tudo empresa de fachada que lava dinheiro para o tráfico e para a milícia, passando por dentro do sistema financeiro nacional. Por que o COAF não está trabalhando nisso? Porque não tem interesse. Então, nós dizemos que mais que uma PEC, para pegar responsabilidade do Estado, cada ente tem que assumir a sua responsabilidade. O senhor falou de interesse ali do COAF. E o governo federal, ainda na gestão Flávio Dino, ministro da Segurança, e atualmente com o ministro Ricardo Lewandowski, tem falado da necessidade de integração e asfixia do crime organizado. Na sua avaliação, isso tem sido feito ou deveria ser feito com maior intensidade? Com muito maior intensidade. Mas está sendo feito ou muito pouco? Há um protótipo, inclusive no Rio de Janeiro, o Cifra, que nós estamos tendo alguns bons resultados, mas ainda muito acanhado perto do problema que se há. Quando a gente olha que a principal facção de São Paulo já está em 24 estados e a principal facção do Rio de Janeiro já está em 21 estados, mostra que esse é um problema nacional. Então não adianta a União, o governo federal, quem quer que seja, querer tomar responsabilidade do Rio ou dos estados. Eles têm que fazer aquilo que é seu. Hoje, o orçamento do Rio de Janeiro da segurança pública são 13 bilhões por ano. Depois vem saúde com em torno de 8 e educação com em torno de 6,5, 7. A União, muito mais que pensar em assumir responsabilidade dos estados, se ela assume de verdade a sua, que é o controle de fronteiras, a lavagem de dinheiro, porque, aliás, são crimes federais. Sim. São crimes federais que deveriam ser trabalhados pela Polícia Federal, pelas autoridades federais. E cofinanciasse, assim como a gente faz com a saúde de municípios, cofinanciasse a segurança pública, quem sabe até retirando a folha da segurança pública, da lei de responsabilidade fiscal,
para que a gente possa aumentar o efetivo da segurança pública. Então, existem diversas ações que seriam situações práticas para que a gente conseguisse botar mais polícia na rua, trabalhar mais e que o nosso trabalho tivesse efetividade. Porque hoje o Estado é cobrado por tudo, mas ele não tem o poder sobre todos os âmbitos da segurança pública. E essa é a crítica que eu faço. Eu acho que se, antes de pensar em PEC, cada um tem que fazer aquilo que é de sua responsabilidade, antes de querer assumir a responsabilidade do outro. Débora? Bom, acho que deu um bom arremate, governador, sobre segurança pública. Agora eu quero aproveitar a sua presença aí para te perguntar sobre eleições municipais e também eleições presidenciais lá em 2026. Mas vou começar com eleições municipais, meus colegas seguem, porque gostaria que o senhor fizesse uma avaliação sobre o cenário, especialmente do seu partido no Estado, mas especialmente, claro, na capital. As pesquisas mostram, né, Eduardo Paes com larga vantagem em relação ao segundo colocado, que é Alexandre Ramagem, mas eu gostaria de saber a sua avaliação se essa eleição na capital já está ganha. Certamente não está ganha. Nós vivemos hoje uma situação na capital de um candidato pela 4ª vez ao mesmo cargo e de outro que está no primeiro mandato ainda. Então, o nível de conhecimento dos dois candidatos é muito distinto. E o que a gente tem visto, e não adianta acompanhar só uma pesquisa, mas a análise do storytelling, né, da história que essas pesquisas vão dando, é o Alexandre Ramagem. Quanto mais é conhecido, mais vai aumentando. Essas mesmas que saíram agora demonstram que quando vincula os apoios, o Ramagem chega a encostar, chega a cair essa diferença para 15 pontos. Então, eu acredito muito que a campanha eleitoral vai fazer com que esse debate de alguém que já está tentando o 4º mandato e de um outro que vem com ideias novas. Então, acho que a população do Rio de Janeiro terá oportunidade, com a campanha eleitoral, de fazer esse julgamento. Eu acredito muito que, sobretudo na área da segurança pública, a gente tem que discutir isso, porque não adianta achar que segurança pública não é tema de município. Claro que é. Sobretudo num estado onde as milícias são importantes, o business da milícia é quase todo ligado à municipalidade. Então é um tema que vai ser, sim, na cidade, ver o que já foi feito, se é que foi feito algo para ajudar, ou se a gente não pode fazer mais. Mas aí, pegando esse gancho tanto que o senhor colocou, nesta eleição em que Eduardo Paes, como o senhor disse, atual prefeito, está no 3º mandato, vai para uma 4ª eleição como prefeito e tem aparecido como favorito, com uma gestão bem avaliada. Enquanto Alexandre Ramagem tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, o seu apoio, ou seja, governo estadual e um ex-presidente num partido forte como o PL apoiando, sem dúvida isso é significativo. Nesse aspecto, o senhor acredita que essas eleições vão se decidir por essas questões locais do Rio de Janeiro ou a polarização nacional entre Lula e Bolsonaro, colocando o peso do ex-presidente, é que vão fazer a diferença nessa disputa? Eu acho que a questão municipal tem muita relevância, mas quando a gente olha para o Rio de Janeiro, por exemplo, eu tive 49% do válido em primeiro turno. Então, 49% do válido, há menos de 2 anos atrás, votaram numa linha política que definitivamente não é a do Eduardo Paes. Eu acho que essa campanha ainda tem muitos capítulos a serem contados, sobretudo a hora que o Alexandre Ramagem se tornar mais conhecido, numa perspectiva que você tem um que já é 100% conhecido e o outro que não passa de 15% de conhecimento. Então, a diferença é muito grande. Eu, nesse momento, eu estava pior que o Ramagem está. E fui eleito com 49% do válido na capital. Então, com algo apoio de Bolsonaro. Exatamente. É óbvio que eu tinha máquina, eu estava sentado na cadeira e isso faz toda a diferença. E o presidente Bolsonaro. E o presidente Bolsonaro também na cadeira. Mas eu acredito que a eleição está longe de estar definida e que vai ser muito importante, inclusive, para a democracia, que a gente possa ter uma eleição com muito debate discutindo os problemas do Rio de Janeiro, que não seja uma aclamação. Eu acho que uma eleição, o Rio talvez precise hoje de uma eleição de 2 turnos
para que a gente possa discutir a cidade do Rio de Janeiro. O senhor é do PL, o mesmo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o senhor também tem uma liderança que vai muito além do Rio de Janeiro, por isso eu quero a sua avaliação sobre o cenário de 2026. Hoje, o ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível e ainda se busca uma alternativa para representar o bolsonarismo, vamos dizer assim, né? A oposição ao governo Lula e tudo mais. Eu gostaria, de forma bem objetiva, governador, quem é o nome, na sua avaliação, hoje, que deveria representar Jair Bolsonaro e bolsonarismo, caso, de fato, ele se mantenha inelegível até 2026? Olha, eu acho que nem o PL, nem ninguém da nossa linha tem como pensar diferente. Nosso único candidato é Jair Bolsonaro. Não tem outro candidato agora. Até o dia da negativa ou não do registro, tem que ser o próprio Bolsonaro o candidato. A eleição foi uma adesão decidida por 1%. Então foi uma eleição realmente muito parelha, como a gente brinca no Photoshop. E não dá para pensar em nenhum outro que não seja o próprio Bolsonaro. Mas aí vocês vão deixar para pensar isso... Aí vocês vão deixar para... Desculpe. Aí vocês vão deixar para pensar isso, então, quando for negado o registro só? Com certeza. Se for, né? Até porque mudam-se composições de corte, você tem toda uma diferenciação. Nós já vimos situações de candidatos que estavam inelegíveis e depois conseguiram reverter. Eu acho que tem muito tempo, tanto a nossa linha quanto o nosso partido tem um líder e um candidato muito claro, e esse candidato é Jair Bolsonaro. Nem se pensa hoje em outro número. Óbvio que o trabalho da imprensa é analisar, e isso é super positivo, essas análises serem feitas, mas tanto o presidente Valdemar quanto eu, o Jorginho Melo, governador de Santa Catarina, nós não pensamos em outro candidato que não seja Jair Bolsonaro. Bem rapidamente, governador, porque a gente já precisa encerrar. Quer dizer, o senhor está apostando numa reversibilidade dessa situação de inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor também tem uma questão ainda a ser enfrentada na Justiça Eleitoral, uma decisão do TRE que o senhor ainda pode recorrer. O senhor está confiante de que vai conseguir reverter essa decisão que foi tomada na Justiça Eleitoral do Rio? Não, eu tô confiante que não vai reverter, até porque a gente já ganhou. É verdade, na verdade o senhor ganhou. A gente já ganhou a ação aqui no TRE, lá no TRE do Rio, na verdade, mas ainda tem em São Paulo. Já tiveram os embargos de declaração, que também foi vencido, dessa vez por 6-1, uma vitória mais ainda. Nesse momento está resolvido, até porque não tem ainda nenhum outro recurso. Acho até que terá, mas nesse momento a situação está resolvida, a vontade soberana da população do Rio de Janeiro está mantida. Governador Cláudio Castro, obrigado mais uma vez por poder falar conosco aqui, comigo, com a Débora Bergamasco. E sempre um prazer recebê-lo aqui no estúdio em São Paulo. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Obrigada.